Olá, amigos, muita paz a todos. Em O Livro dos Médiuns, uma das obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec nos ensina que médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É uma afirmativa que precisa ser bem compreendida para que não venhamos a tirar conclusões equivocadas. Com certeza, hoje poderemos resolver algumas dúvidas, pois está conosco Eulália Bueno, da cidade de Santos, São Paulo, que é palestrante e escritora espírita, com 9 livros publicados, entre eles Ecos do Passado, dinâmica de uma reunião mediúnica, onde enfatiza questões relativas aos médiuns. Olá, Eulália, é um prazer muito grande estar com você. Prazer é todo meu, querida Ivone. Gratidão por me permitir participar deste programa tão bem conhecido pela sua fidelidade ao Espiritismo, levando a divulgação fiel e séria que o homem da nova era não pode descuidar para seguir Jesus. Profunda gratidão. Muito obrigada, Eulália. Eulália, o que é ser médium e qual a finalidade da mediunidade? Quando nós estudamos a mediunidade, vamos resgatá-la em todos os tempos da humanidade. O Velho, o Novo Testamento estão fartos de exemplos de fenômenos mediúnicos, e talvez o que mais nos grave foi a recepção dos 10 mandamentos através da pneumatografia em Moisés e a transfiguração em Jesus. O Espiritismo, ele vem numa nova era dar sentido à mediunidade em relação à nossa evolução espiritual. Kardec é muito feliz quando coloca no item 159 a afirmativa de que todos, em um grau qualquer, somos médiuns. Há quem discorde, mas há também quem não vá ao capítulo 31, Dissertações Espíritas, onde Kardec pontua e separa em 3 tópicos diferentes sobre o espiritismo, sobre os médiuns, sobre as casas espíritas, os trechos de relevo dos espíritos da codificação. E no item 11 ele esclarece: todos temos um anjo guardião e com ele nos comunicamos de forma tão íntima que muitas vezes passa despercebida. Só por um de nós estar encarnado e o outro no mundo espiritual, só por isso, todos somos médiuns. Porém, ele vai ressaltar em todo o livro dos médiuns os esclarecimentos que poderão fazer com que as mediunidades, ali muito bem classificadas, rendam frutos a favor do bem. E de que forma os espíritos influenciam em nós? Sim, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, ela vai nos dizer que eles não apenas nos influenciam, mas na maioria das vezes são eles que nos dirigem, e muitas pessoas, entendendo totalmente errado, não se dão conta de que se habituaram a aceitar aqueles pensamentos intrusos como seus. E a partir desse momento, esse intruso passa a sugerir continuamente e a conduzir-nos quase de forma hipnótica a tomar atitudes em nossa vida cotidiana que podem nos arrastar a graves deslizes. Podemos ver quanto a isso e numa literatura bem atual, porque muitos se queixam que a codificação foi escrita para aquela época, que é uma inverdade, mas ressaltamos aqui o Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, na sua lição 11,
período de transe em que a benfeitora coloca muito claro de que nós não temos, como Pedro, vigiado o suficiente e permanecemos adormecidos na nossa capacidade de decisão, permitindo-nos influenciar constantemente. Eulália, pode ocorrer das pessoas confundirem processos obsessivos com mediunidade ostensiva, não é? Eu gostaria que você falasse sobre a mediunidade ostensiva, como ela se dá, e como que nós vamos distinguir se é uma obsessão ou se é um processo obsessivo. Em primeiro lugar, torna-se indispensável o estudo. Kardec chega mesmo a dizer que se todos aqueles que se habilitam para o exercício da mediunidade tivessem estudado o escolho da obsessão e dos desequilíbrios, das dores e das consequências da má administração da mediunidade, seriam totalmente erradicadas. E eu creio que, infelizmente, ainda hoje, há um entrave para as pessoas compreenderem essa necessidade de estudo. O espiritismo, embora simples, no que se refere à mediunidade, não a enxerga como um fenômeno que atrai os curiosos, mas como um processo que, bem conhecido, considerado e utilizado, alavanca o nosso processo evolutivo. Então, a obsessão em si aproxima, mas submete o espírito obsidiado à ação impositiva daquele que o constrange. O que não acontece em relação aos benfeitores. Os benfeitores não nos constrangem. Então, quando nos aplicamos ao exercício contínuo da mediunidade, não podemos apresentar, por nossa vez, o mesmo tipo de ação de entidade, as mesmas reações, a incapacidade de compreensão ou o entrave de não querer aprender, porque é uma ação do obsessor. Óbvio, se você aprender, se você conhecer, você se liberta. Conhecerás a verdade e ela te libertará. Então, a mediunidade em si, orientada e esclarecida pelo Espiritismo, ela oferece uma variedade de possibilidades de comunicação. A mediunidade ostensiva, ao contrário do que muitas pessoas conhecem, não é aquela que produz grandes fenômenos, mas é aquela que acompanha com firmeza a variação vibracional de espíritos sofredores, obsessores, benfeitores, e a ela se entrega com a clareza de quem realmente conhece o campo em que transita. Eulália, a mediunidade é inerente ao homem, não é? E normalmente as pessoas colocam os médiums como espíritas. Falou em médium, atrelam ao espiritismo, né? Qual que é a diferença entre o médium espírita e o médium não espírita? O médium não espírita, por desconhecimento das complexidades do mundo espiritual, ele serve-se da mediunidade para aurir benefícios materiais. Quando o médium adentra o campo espírita, ele aprende nas lições imorredoras, por exemplo, do benfeitor Emmanuel, no Consolador, pergunta 387, onde ele diz: a função precípua de todo médium é evangelizar-se. Porque o médium, continua ele no livro Emmanuel, Lição aos Médiuns,
todos somos, sem dúvida alguma, aqueles que ofendemos drasticamente as leis divinas e agora respondemos sob o guante de ilimitadas responsabilidades e compromissos. Ele explica que a mediunidade é uma sensibilidade exacerbada, que naturalmente, como hoje temos os 5 sentidos, com a evolução, ela se assentará no nosso organismo, em definitivo, como um 6º sentido de expressão física. Mas agora é um campo em que, através dos depoimentos dos espíritos, quando eles nos dizem, olha o que eu fiz e olha as consequências, eles estão também nos oferecendo a oportunidade de saber, presta atenção ao que tu fazes e as consequências que te advirão. Isso está muito bem claro numa entrevista que Divaldo Pereira Franco oferece e que está exarada em o livro Reuniões Mediúnicas do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, dentro do Espiritismo, na clareza do Espiritismo, nós sabemos que o exercício da mediunidade é um convite à nossa modificação moral. Mediunidade a serviço de Jesus. A mediunidade pode se manifestar na infância ou na adolescência? Sim, a mediunidade natural, aquela condição que o espírito já traz de forma natural consigo, e eu posso falar de mim, porque desde que eu me conheço por gente, ver, falar e conviver com os espíritos me era um processo natural. Vinda numa família muito numerosa e numa casa pequena, onde nenhum de nós podia ficar sozinho no ambiente, minha mãe nunca percebera que eu estava falando com alguém que não se encontrava reencarnado. Até aos 9 anos, quando eu e ela e uma irmã recém-nascida ficamos sozinhas, e eu continuei entabulando a conversa com os espíritos. E ela se assustou, dizendo, estás conversando com quem? Com os meus amigos, fulano, beltrano, cicrano. E fui colocando para ela que, embora sendo espírita ainda era arraigada ao ranço do catolicismo, a veracidade de que não apenas a vida continua, mas nós continuamos os mesmos. Porque eu fui falar de uma pessoa que era de convivência estreita familiar em Portugal, onde eu nasci, e de onde eu vim com 3 anos, sem que eu tivesse conhecido essa pessoa. Então, na minha simplicidade dos 9 anos, eu transmiti para minha mãe com exatidão a mensagem que envolvia relações, convivências anteriores com riqueza de detalhes, que fez com que ela tivesse absoluta certeza da importância da mediunidade. Eulália, há pessoas que gostariam de deter essa mediunidade ostensiva, né? Outras não gostariam, que até sentem medo. Qual é o benefício da mediunidade para o homem? Ela nos coloca, como hoje vemos na imprensa, acontecimentos em tempos reais. Então, a guerra eclodiu no continente europeu, e enquanto as bombas caíam e nós assistíamos por transmissão ao longe, vivíamos as emoções daqueles que lá estavam. Quando uma comunicação mediúnica, sob a orientação e a disciplina que o Espiritismo nos coloca, é exercida em tempo real, nós percebemos as consequências das escolhas que fazemos. Eu costumo dizer que vivemos em intensidade a realidade da lei de causa e efeito. E se soubermos aurir dessa experiência, poderemos e muito minimizar o nosso próprio sofrimento na Terra, avaliando detidamente as escolhas que fazemos antes que elas se materializem e gerem exatamente
um futuro submetido a recolher as consequências das nossas escolhas. Uma pergunta que surge, não frequentemente, mas de vez em quando, é se Jesus era médium. Não temos a menor dúvida que ele era médium de Deus. Porque quando vemos em André Luiz que esses espíritos alçados ao mais alto grau de pureza, intitulados co-criadores em plano maior, que aurem do hálito mental de Deus, da matéria mental de Deus, e com ela modelam tudo que existe no universo. O Espiritismo nos diz que tudo que existe no universo está mergulhado no fluido cósmico universal, material com que se imprime toda a criação. Então, como o Espiritismo é lógica, é raciocínio, o hálito mental de Deus dá origem ao fluido cósmico universal. E pensemos que para modelar com tal grandeza, com fidelidade e beleza, planetas, sóis, estrelas, sistemas solares, galáxias, e servir de exemplo às comunidades das quais se tornam responsáveis, esses espíritos têm sim uma mediunidade ostensiva e segura com o Pai. Não há dúvida alguma. Eulália, considerando esse momento difícil que a humanidade atravessa, com muitos problemas de depressão, ansiedade, né? Qual a mensagem que você deixaria para todos nós? A mensagem é: nós temos uma infinita capacidade de estabelecer conexões. Nas devidas proporções, somos como um televisor, um rádio, só que com um dial infinito. Cada estação significa uma sintonia que estabelecemos pelos padrões morais e por aquilo que consideramos de maior importância em nossa existência. E por conta de tudo que nos é cobrado, das exigências que o mundo nos impõe, das metas, das cobranças para a vitória no mundo material, sem nos darmos conta, nós vamos distanciando a sintonia fina com Jesus e permitindo que essa multidão, eu me lembro do obsesso de Gerasa, né? Quando Jesus lhe pergunta: como te chamas? Legião. Então nós permitimos que uma verdadeira legião de espíritos, muitos inimigos do próprio Cristo, atuem tão sutil e disfarçadamente diluídos nas nossas más inclinações, que não nos permitem medir a que distância nós temos nos colocado de Jesus. Porque se Jesus chegou pela manjedoura, partiu pela cruz da ignomínia humana, e em todo o trajeto, até o último instante, ele nos ofereceu amor, exemplos de caridade imorredoura, de perseverança infinita, é ele que nos convida a, permanecendo sintonizados com ele, resgatarmos os débitos do passado, mas acima de tudo, oferecermos ao mundo um exemplo de perseverança e confiança absoluta no Pai. Não desistir de Jesus jamais. E agora é o tempo. E a oração é o grande instrumento que nós temos, não é? Para agirmos dessa forma, para buscarmos o equilíbrio, né? Sem dúvida nenhuma, minha irmã querida, sem dúvida. Muito obrigada, Eulália. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco e nos trazer com todo esse seu carinho os esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito obrigada. A gratidão é toda minha. Muita paz.
Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e nos encontramos no próximo programa. Muita paz a todos.